Irmãos, o nosso mundo pós-moderno está caminhando rapidamente para um processo de desintegração que certamente nos levará ao cumprimento das profecias bíblicas acerca do tempo final da existência humana no mundo e também do acerto de contas com Deus. Nós estamos vendo acontecerem coisas que nós, quando eu falo nós, eu falo da minha geração, julgávamos que fossem acontecer lá pelo tempo dos nossos filhos ou dos nossos netos. E, para nossa surpresa, muitas coisas que nós julgávamos dessa forma hoje já estão acontecendo nesse tempo. Coisas que nos surpreendem. A escalada do mal de uma maneira extremamente visível, aberta, franca, né? Quando o mal está sendo agora validado, está sendo legitimado pelas instituições que deveriam transmitir para nós justamente uma referência de combate ao erro, à iniquidade, ao mal, à ilegalidade. O que nós estamos vendo é exatamente o oposto. Estamos vendo o nosso mundo mergulhar nesse poço de iniquidade sem precedentes. Tudo está sendo invertido, todos os valores que nós aprendemos a cultivar desde a infância na nossa geração estão sendo hoje julgados ultrapassados, sem valor. E o fato é que a igreja está justamente no alvo, né, como um alvo desse movimento. A igreja está sendo atacada, ainda hoje de maneira velada no Ocidente, né, de uma forma explícita no Oriente, em muitos países, mas nós estamos caminhando para esse momento, para esse desfecho da história humana no mundo. Talvez não aconteça ainda na nossa geração, né, mas é possível provável que não demore muito pelo que estamos vendo aí. E o que nós temos visto como consequência de todos esses movimentos, né, de liberdade, em nome da liberdade, da liberalidade e do direito que as pessoas têm de defenderem o seu ponto de vista, e todo mundo tem que aceitar o ponto de vista de todo mundo, ou seja, não existe uma referência, um referencial firme onde nós podemos ancorar as nossas convicções, a não ser a palavra de Deus, para nós cristãos. E diante de tudo isso, o que nós estamos vendo é que o mundo está se transformando num lugar extremamente hostil para a vida humana. Nós estamos com muita dificuldade hoje de perceber meios que possam reverter esse processo e nos levar de volta para algum lugar seguro. E o que nós temos que fazer, acima de tudo, é nos voltarmos cada vez mais para a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar não somente a direção, mas também a base, a instrução, a referência que nós precisamos para sobreviver a tudo isso. Uma das coisas que nós temos percebido que vem acontecendo com muita rapidez é a perda da capacidade, né, de resistir às menores contrariedades. O ser humano está perdendo essa capacidade. Nós estamos vendo as novas gerações serem levadas para um lugar onde os nossos adolescentes, os nossos jovens, se não houver um esforço muito grande da parte dos seus pais, educadores, cristãos, esses jovens estão sendo levados para um lugar muito perigoso, para um lugar de fragilidade, nunca antes visto. As pessoas hoje são pessoas frágeis, são pessoas fracas, que não conseguem mais lidar com um não, que não conseguem mais lidar com uma confrontação. Aliás, confrontar hoje é quase que ilegal, né? E nós estamos vivendo esse tempo, e esse tempo está afetando a igreja, porque os cristãos também estão perdendo a sua capacidade de reagir às adversidades da vida com coragem, com fé, com determinação. Né? Estamos vendo uma geração de crentes fracos sendo formadas, ó Deus, diante desse tempo em que Deus pode certamente, né, trazer sobre nós um avivamento e mudar todo esse processo, mas se depender apenas do ponto de vista humano, do esforço humano,
nós estamos vendo que isso vai nos levar para uma situação muito delicada. E eu quero falar um pouco hoje sobre essa questão, né? Não somente para os jovens, mas talvez de maneira especial para os jovens, mas para todos nós, porque todos nós precisamos de coragem, todos nós precisamos ter essa disponibilidade, essa disposição de enfrentar os desafios da vida com fé, com a determinação de vencer, não por nossas próprias forças, mas pela força que o Senhor pode nos dar. Então, com base em tudo isso, eu gostaria de ler com você aqui uma passagem muitíssimo conhecida do livro de Daniel, o capítulo 3. No primeiro momento, nós vamos ler apenas uma porção do texto, até o versículo de número 7, e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar aí por todo o capítulo 3, e vamos meditar nessa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Chegou lá, Daniel capítulo 3, então diz assim, versículos 1 ao 7 inicialmente. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra, pois somente a leitura, Senhor, da Tua Palavra é capaz de trazer para nós a inspiração, a direção, e também, Senhor, a força e a coragem que nós precisamos para enfrentar os desafios que neste momento se defrontam, ó Deus, a nós e que nos levam, Senhor, muitas vezes a perder a coragem, a nos sentirmos amedrontados. E por isso precisamos que o Senhor nessa noite venha renovar em nós essa fé determinada, essa fé convicta que pode nos levar, Senhor, a fazer proezas em Teu nome, não por nós mesmos, mas pela força que o Senhor nos dá. Então ajuda-nos, fala aos nossos corações, edifica-nos sobre a rocha firme da Tua Palavra, nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Por que determinadas circunstâncias nos amedrontam? Por que certas coisas que acontecem tiram o nosso chão, a nossa capacidade de reação? Nós temos aqui um exemplo muito forte, muito emblemático, né, no relato bíblico, de uma situação que poderia muito bem ter terminado de uma forma muito diferente da qual terminou. Mas o que nós vamos ver aqui, irmãos, o que nós vamos aprender é uma lição muito grande,
de como Deus pode nos capacitar a enfrentar os desafios mais absurdos, mais perigosos, mais intimidadores que a vida traz para nós, de uma forma muito mais própria, né, do que aquela que nós podemos, quem sabe, estar enfrentando nesse momento, ou que nós viremos a enfrentar no futuro próximo. Nós falamos hoje pela manhã sobre a questão de muitas pessoas estarem querendo fazer uma releitura da Bíblia ou uma contextualização da Bíblia, e nós falamos hoje que muitos dos que querem fazer isso, querem fazer porque estão com medo da perseguição. Estão com medo de serem confrontados por um momento em que nós, talvez, quem sabe, tenhamos que pagar um preço bem mais alto do que nós temos pago para confessar a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. E na lição que nós vamos aprender aqui, nós temos um belo exemplo de coragem por parte de 3 amigos de Daniel. Nós podemos aprender com eles que vale a pena permanecer fiel a Deus em qualquer circunstância, mesmo sob o risco de perdermos a nossa própria vida. E para aqueles 3 jovens, mais importante até do que a própria vida é ficar firme no propósito de fazer a vontade de Deus. Mas para isso é preciso muita coragem. E essa coragem só pode ser recebida do próprio Deus. Isso acontece quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Ele, quando nós o conhecemos como o único e soberano Deus. Não é para os visitantes da presença de Deus, mas é para aqueles que vivem na presença de Deus. E é para aqueles também na vida dos quais o próprio Deus vive. Então, fazendo aqui um resumo bem rápido do que o texto trata nesse contexto anterior, né, nós vamos ver ali que Daniel é o autor desse texto, e os eventos que são relatados aqui vão acontecer ali pelo século XI a.C. Daniel e seus 3 amigos estão na terra da Babilônia, para onde eles haviam sido deportados nas primeiras levas de prisioneiros, e eles faziam parte da nobreza residente em Jerusalém. E os 4 tinham muito boa formação acadêmica e foram instruídos na mais austera disciplina religiosa judaica. Eles estavam totalmente comprometidos em guardar os termos da aliança descritos na Torá, né? Nos livros da lei de Deus, revelados no Antigo Testamento. E por ordem de Nabucodonosor, os 4 jovens foram escolhidos entre os melhores e mais promissores prisioneiros da Babilônia para servirem ao rei no seu palácio. Então, eles precisariam passar por um treinamento. E não demorou para que eles se destacassem no serviço e chamassem a atenção do rei. E esse é um primeiro ponto que eu acho interessante no testemunho desses jovens, pelo fato deles serem fiéis a Deus e de eles terem sido formados na mais rigorosa disciplina de devoção a Deus e um desejo profundo de fazer a vontade do Senhor. E eles conseguiram se destacar, mesmo em questões práticas, numa terra estranha, justamente por conta dessa preparação que eles tiveram. Isso mostra como nós devemos preparar os nossos jovens para ir à faculdade, como nós devemos preparar os nossos filhos para irem à escola, porque hoje, escola, faculdade, hoje não, já de muito tempo, né, tem se tornado em verdadeiras escolas de doutrinação política e ideológica. Então, é por isso que muitas pessoas dizem, fulano foi para a faculdade e perdeu a fé. Não é que ele tenha perdido a fé, a verdade é que ele nunca teve fé, descobriu na faculdade que não tinha, porque quando nós preparamos bem os nossos filhos, os nossos jovens, pode ser onde for que eles estiverem, além de não perder a fé, eles vão fazer a diferença, para melhor, e eles vão dar testemunho de Deus. Por isso, talvez uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer hoje pelos nossos filhos, é cuidar bem da educação cristã deles, e vigiar a educação secular que eles estão recebendo, e procurarmos ajudá-los a entender
que nem tudo que eles aprendem lá na escola, na faculdade, eles devem ter como verdade absoluta, não é? Então, é uma preocupação que eu quero deixar aqui ao coração dos pais. Então, quando Daniel se mostrou o único sábio capaz de revelar ao rei o sonho de grande significado que ele havia tido, Nabucodonosor o nomeou governador de toda a província e chefe dos sábios, né? E a pedido de Daniel, ele também entregou aos seus 3 amigos cargos administrativos muito importantes, de grande confiança. E tudo isso, é claro, que despertou a inveja dos demais sábios babilônios. Então, quando eles tiveram a primeira oportunidade, eles tramaram para se livrarem de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes babilônios. Isso nos leva ao capítulo 3, onde nós vimos aí, do verso 1 ao 7, que o rei Nabucodonosor manda edificar uma imagem, manda construir uma imagem de si mesmo, com 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. A ordem de Nabucodonosor não era incomum, porque quase todos os grandes reis do passado, com raras exceções, tiveram este delírio de grandeza, né, e mandaram construir, erguer grandes estátuas de si mesmos ou de seus deuses. Tente imaginar, então, uma imagem com as dimensões descritas aqui, 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, toda revestida de ouro. Imagine isso. Isso iria equivaler a um prédio de aproximadamente 9 andares. Em termos de construções antigas, seria algo impressionante. Agora, pense num dia de sol. Imagine o sol, os raios do sol incidindo sobre essa estátua de ouro. Imagina o efeito que isso teve na vida daquelas pessoas que não tinham televisão, não tinha videocassete, não tinha celular, não tinha cinema, não tinha Hollywood, não tinha nada disso, meus irmãos. Imagine o efeito que isso provocou naquelas pessoas. E esse era o objetivo dessas mega construções do passado, era justamente assombrar, era infundir temor e admiração, projetar ali o poder e a glória desses reinos, não é? Dos governantes desses reinos, além de representar publicamente a sua autoridade e também o seu direito divino sobre todas as pessoas que estavam sob o seu domínio e governo. Então, o culto ao governador supremo fez parte dos sonhos de grandeza de todos esses monarcas, desde os antigos reinos mesopotâmicos ali, até o último dos grandes impérios mundiais, que foi o Império Romano, que também tinha o culto ao imperador. E a própria Bíblia nos mostra, né, lá no princípio, ainda em Gênesis 11, nós vamos ver ali como este anseio de autopromoção está impresso no coração humano, como uma consequência direta da queda humana por conta do pecado. A Torre de Babel, então, foi o primeiro monumento pós-dilúvio dedicado à autonomia humana em relação a Deus. Ou seja, não precisamos de Deus. Vamos construir aqui uma torre para que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha só o objetivo. Qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era crescer e multiplicar-se. Povoem a terra. Mas aquele povo que está aí na torre está dizendo, não, nós vamos fazer uma torre porque nós não queremos povoar nada, nós queremos ficar aqui. Está tão bom aqui. Primeiro reino, né, autônomo em relação à pessoa de Deus, estava sendo projetado ali. Nós sabemos o que acontece. Deus confronta essa atitude arrogante e insana, não é? Deus desce ali e confunde as línguas, e tudo termina em quê? Confusão. O que acontece? O retorno ao caos. Em resposta a Babel, Deus promove, então, o surgimento de uma família, no capítulo 12. E, através dessa família, um grande movimento de reação àquele anseio de autonomia que havia desde o princípio. Por que Deus reage dessa forma, irmãos? Deus faz isso para preservar o seu mundo bom, para que ele não seja destruído. Porque quando o mundo é entregue à vontade humana, os homens destroem o mundo. Eles acabam com tudo. O ser humano é igual formiga, né? Ele chega, toma conta de tudo, né?
ele acaba com todos os recursos naturais e depois ele abandona aquela terra arrasada e vai para outro lugar destruir o que sobra, né, em outro lugar. O fato é que, desde então, os relatos das Escrituras nos mostram que toda vez que um grande império se levanta com a pretensão de proclamar a glória humana, Deus também levanta uma parte dessa família para reagir, para afirmar que só existe um que é realmente digno e merecedor de toda a glória, de toda a honra, domínio e poder, que é o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece aí nos versos 8 a 12? Aí nós vamos ver o grupo de comunicação do rei, não é? Os espiões do rei, que estão de plantão, percebendo o que é que está acontecendo em reação à imagem que foi construída. E diz o texto que, no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, a nossa história mostra que esses sábios babilônios estavam só esperando uma oportunidade. E eles disseram, é agora. Eles estavam com ciúmes, porque os três jovens foram colocados em postos de autoridade, governo muito importantes, que eles queriam para si mesmos. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e veem nessa oportunidade uma forma de eliminar a concorrência. Então, fica evidente que os três já haviam declarado publicamente que não tinham a menor intenção de obedecer à ordem do rei, que não tinham intenção de adorar a imagem de Nabucodonosor e muito menos aos seus deuses. E certamente fizeram isso por causa do seu compromisso com Deus. Então, o pessoal da vigilância foi lá para avisar o rei. Ó rei, e eles estão fazendo pouco caso. Disseram que não vão adorar. E três coisas sobre a relação com Deus, irmãos, se revelam desse ponto de vista dos três amigos de Daniel. Primeiro, eles conheciam a Deus. Segundo, eles tinham convicção de sua fé. E terceiro, eles tinham coragem, acima de tudo. E uma coisa está ligada à outra. O conhecimento de Deus leva à convicção da fé, e a convicção da fé leva à coragem. Nós fizemos aqui uma descrição, com o máximo de clareza que nós pudemos, da imagem que eles estavam vendo, para que os irmãos tenham uma ideia do que significa dizer não àquilo ali. Imagine você, embaixo de um edifício de 9 andares, você olhando para aquele troço imenso e dizendo, eu não vou me curvar. Parece que você que é o arrogante, né? Você que é o petulante, como você não vai se curvar diante de uma coisa magnífica como essa? Irmãos, o simples fato de olhar para a imagem já devia transmitir algo assombroso para nós. Né? A imagem do Cristo Redentor, se não me engano, tem 30 metros, algo assim. Hein? 27 metros. Então, será que foi de propósito? Fizeram com a mesma altura? E agora eu vou ter que verificar isso. As pessoas vão lá em cima olhar aquilo e ficam assombradas com a imagem. E realmente é impressionante o monumento, como ele foi construído, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, pós-moderno.
Você imagina, então, uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. É uma coisa assombrosa, irmãos. Então, você dizer não a uma situação como essa, você precisa ter muita convicção. Não é? Os versos 13 a 15 vão dizer que agora, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Fez a coisa errada. É claro que o rei ficou furioso ao saber da recusa dos 3 jovens. Mas ele pensou, eles são ingênuos, eles não sabem com quem estão lidando, né? Eles estão achando que a gente fez ameaça de bobeira, mas espera aí que eu vou falar com eles mais de perto. Com certeza eles vão. Aí ele chegou e disse: meninos, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês fizeram isso por ingenuidade, vocês são muito novos ainda, mas vou dar mais uma oportunidade a vocês. Olha, prestem atenção, quando vocês ouvirem tocar os instrumentos, então vocês vão se curvar e vão adorar aos meus deuses e a imagem que eu fiz de mim mesmo. Correto? Certo? Combinado? Porque se vocês não fizerem, vocês não sabem o que lhes espera. Parece até que eu vejo o rei tirando o cinto dele, falando: olha aqui, se vocês não fizerem o que espera por vocês, vocês vão para a fornalha ardente. Mas o rei ia ficar furioso outra vez. Não é? Observe que existe mais coisas envolvidas aqui, além da imagem do rei em si, havia o culto ligado aos ídolos da Babilônia. O que agrava ainda mais a situação. Então, a rejeição dos 3 jovens, ela ganha contornos ainda mais dramáticos, porque eles não estavam só rejeitando o rei Nabucodonosor, eles estavam rejeitando os seus ídolos. É claro que a atitude deles não poderia caber na mente desse rei. Por quê? Porque trata-se não de uma nova religião, mas de um estilo de vida baseado na verdade, meus irmãos. Sim, porque Deus é a única verdade que existe para ser crida, para ser vivida, para ser seguida na história humana. O resto é sujeito à contestação. Mas o rei mostra que já havia desenvolvido uma certa admiração por eles, já visto o fato de ele querer dar a eles mais uma oportunidade de obedecer e escapar do castigo severo. Além disso, ele também viu neles a firme disposição de não retroceder. Então, ele reforça a ameaça e lança o desafio aí no verso 15. Mas eis aí o grave erro do rei, desafiar o Deus vivo. Qual foi a resposta dos 3, versículos 16 em diante? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, olha só o que eles dizem, nem precisamos responder. O que eles quiseram dizer aqui, irmãos? Olha, o rei já nos conhece, sabe das nossas convicções, sabe que nós não vamos nos curvar, então a gente nem precisa falar nada. Mas, em todo caso, vamos lá. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meus irmãos, o que eles estão dizendo aqui? Principalmente para nós. Eles estão dizendo o seguinte: olha, nós temos plena consciência de que nós viemos a essa terra para glorificar o nome do nosso Deus, seja com a nossa vida, seja com a nossa morte. Nós não vamos nos curvar. Não vamos. Então, veja,
Eles não se intimidaram. Eles já haviam queimado as pontes quando eles decidiram devotar as suas vidas ao Senhor. Não tinha como voltar, irmãos. Havia profundas convicções em seus corações e não era uma questão de empolgação passageira, era uma fé autêntica. Aqui não existe medo, apenas confiança na sábia e providente ação e vontade de Deus. Não tem fornalha ardente que faça um crente convicto retroceder do seu propósito de fazer da sua vida um instrumento da glória de Deus. Não tem fornalha ardente que mude isso, meus irmãos. Eu me lembro de um dos mártires que foi levado para as feras, não é? E quando alguém disse para ele, ora, basta você negar a Cristo, basta você negar a sua fé, que você será poupado. Eu já falei isso daqui outras vezes. E ele diz, pois eu não vejo a hora de ser consumido pelas feras, e ser moído por elas, como trigo, como trigo preparado, como grão preparado para fazer o pão, e me transformar em sacrifício agradável diante do meu Deus. Meus irmãos, é fácil para a gente pegar o livro e dizer, hoje recitar essas palavras, mas você imagina você ouvindo o rugido daquelas feras lá fora te esperando. De duas uma, ou essas pessoas são loucas, ou então realmente elas tiveram um encontro com um Deus que transforma a vida das pessoas. Então, o testemunho dos três amigos é muito contundente e chega a ser até comovente, porque ele se baseia em pelo menos 3 formas de conhecimento de Deus. Eles conhecem o poder de Deus, eles conhecem o caráter santo de Deus, e eles também têm conhecimento do pleno direito que Deus tem sobre as vidas dos seus escolhidos. Eles sabem que as vidas deles estão nas mãos de Deus, para que Ele disponha da vida deles, das vidas deles, como Ele bem entender. Isso é uma coisa que os crentes pós-modernos precisam aprender. Porque hoje o discurso que prevalece é aquele que a gente tem que determinar o que Deus tem que fazer, né? Ou então, como aquele famosão, bonitão, que todo mundo gosta, ele diz que nós somos o ponto fraco de Deus. Né? Imagine, se alguém dissesse isso para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Talvez eles pegassem esse cara e jogassem dentro da fornalha. Porque isso, irmãos, é uma infantilidade tão grande, isso é uma falta de conhecimento. Eles não conhecem, não, esse tipo de pensamento é o pensamento de quem não conhece o poder de Deus, não conhece o caráter santo de Deus e nem conhece o direito que Deus tem sobre a vida daqueles a quem Ele chama e salva. A questão aqui, irmãos, não se trata de ter muita ou pouca fé, não se trata de confissão positiva ou negativa, se trata de uma consciência de quem realmente é Deus e de quem nós somos nas mãos de Deus. Então, para eles, era glorioso, seria glorioso morrer para glorificar a Deus naquela fornalha. Então, eles dizem, olha, rei, se Ele nos livrar, muito bem. Se não livrar, amém. Glória a Ele. E eu pergunto para você, que poder um rei tem diante de 3 jovens que dizem essas coisas para ele? O que ele podia fazer? Nada, ele não podia fazer nada. A única coisa que ele podia fazer nem tinha a ver com os jovens, mas tinha a ver com o restante dos seus súditos. Ele tinha que cumprir a palavra, então ele pensou, bom, eu vou jogar eles logo na fornalha, eles vão morrer, e tudo fica bem, a vida segue, mas Deus pode surpreender a gente, não é? Isso aqui não é uma questão de bravata de crente, é um ato genuíno de coragem, movido por uma fé inabalável, que só pode vir de uma fonte, meus irmãos, do trono de Deus. Veja que eles dizem em resposta à ameaça do rei, quanto a isso não precisamos nem responder. É o mesmo que dizer, o rei já sabe, já nos conhece, já sabe do nosso testemunho, nós não vamos nos curvar. Mas, se aprover a Deus, Ele vai nos livrar.
Se ele não nos livrar, louvado seja o seu nome, que a sua vontade seja feita. Então, nós vemos aí nos versos seguintes, Nabucodonosor, de novo, se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor deve ter acabado com uma caixa de Rivotril naquele dia, porque ele perdeu totalmente o controle dos seus nervos diante do testemunho daqueles 3 rapazes. Então, ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Você percebe como Deus está dirigindo toda a situação? Deus está fazendo tudo. O diabo não está fazendo nada aqui, irmãos. Deus está fazendo tudo. Ele coloca na cabeça de Nabucodonosor, vai lá, aquece a fornalha 7 vezes mais. Mostra para eles quem manda. E ele vai, e está fazendo ali a vontade de Deus. Nós que conhecemos o fim da história, a gente acha até engraçado isso, né? Então ele manda aquecer a fornalha, ordenou que os soldados mais fortes do seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Ele foi lá, pegou aqueles caras marombados lá da academia, falou assim, vai lá e amarra eles, e joguem eles 3 na fornalha de fogo, 7 vezes aquecida. E a coisa estava tão quente, que quando os soldados foram e jogaram os 3 dentro da fornalha, eles se queimaram. E morreram queimados. Coisa tremenda. Então, a dupla recusa desses 3 aí, né, Ananias, Misael e Azarias, provocou essa situação extrema. Então, quando nós percebemos esse cenário, e quando a gente leu pela primeira vez esse texto, a gente pensou, meu Deus, agora não tem jeito, os meninos vão morrer. Então, todos os oficiais do rei se juntaram com ele, se sentaram no camarote para assistir à execução daqueles 3 garotos rebeldes e ingênuos. E o grande Nabucodonosor iria mostrar a todos o que acontece com aqueles que desafiam o seu poder, e os deuses da Babilônia seriam vindicados naquela morte. No entanto, o que todos testemunharam num só evento foi que só existe um rei que é o soberano sobre tudo e sobre todos. Só há um Deus verdadeiro, é o Deus de Ananias, Misael e Azarias, perdão. E aí, nos versos 28 a 30, nós vamos ver o desfecho de tudo isso. O texto diz lá que Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Olha só. E se a gente voltar um pouquinho aí no miolo da narrativa, nós vamos ver que o próprio Nabucodonosor fica espantado. No verso 24, diz que o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham cá para fora. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo nem teve poder algum sobre o corpo desses jovens, os cabelos da cabeça não foram nem chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor
precisa reconhecer. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Veja, de que lábios estão saindo essas palavras? Dos lábios do rei, do mesmo rei que queria que eles adorassem os seus deuses e se curvassem diante da sua estátua. Agora o próprio rei está dando testemunho da glória de Deus revelada na vida desses 3 jovens. E é interessante, irmãos, que o desfecho de tudo isso é que o nome do Senhor é engrandecido em plena nação pagã e o seu panteão de deuses falsos é envergonhado. Um decreto de liberdade religiosa para os judeus foi publicado e os 3 jovens judeus ainda receberam uma promoção de quebra. Então, o plano daqueles sábios não só foi frustrado, mas foi usado para glorificar a Deus, e de quebra os 3 jovens ainda receberam uma promoção. Diz aí o verso 29, portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Acho que ele pensou, não vou confiar na fornalha mais não, vou mandar despedaçar agora, porque a fornalha me frustrou, porque não há outro Deus que possa livrar como este, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Esse texto é extraordinário, não é, irmãos? Ele nos faz pensar em muitas coisas. Mas olha que coisa interessante. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 2, o que nós vamos ver? Nós vamos ver aí que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho que ele teve, ele viu exatamente o quê? Uma estátua. Uma estátua enorme. E essa estátua era constituída de vários materiais diferentes. E ele, tendo este sonho, ficou perturbado com ele e chamou todos os sábios da Babilônia para trazerem a revelação do sonho, mas ninguém foi capaz. E ele nem contou o sonho para ninguém. Ele disse, olha, vocês têm que dizer o que eu sonhei e qual o significado do que eu sonhei, para eu poder confiar em vocês. E ninguém foi capaz. Então, trouxeram Daniel, e Daniel chegou e disse para o rei, olha, o que o rei sonhou foi isso. E o significado é esse. Ou seja, Daniel mostrou a ele que a estátua significava uma sucessão de reinos que se levantariam e cairiam a partir do próprio reino babilônico, que era a cabeça de ouro da estátua. A reação de Nabucodonosor a isso, num primeiro momento, foi boa. Principalmente porque, quando chega numa determinada altura, Daniel, ele vai dizer o seguinte, ele diz, olha, depois que todos esses reinos passarem, versículo 39, Deus, o Senhor, levantará o outro reino, não é nessa parte não, versículo 44, agora sim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, ele disse, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, que eram os materiais dos quais a estátua era feita, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Nabucodonosor se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra, ordenou que fossem oferecido incenso para Daniel, que certamente Daniel recusou, né? E ele deu um testemunho aqui de que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro,
Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Mas, em seguida, o que ele faz? Ele manda construir uma estátua. Ou seja, provavelmente isso aqui foi tudo da boca para fora. Ele pensou, poxa, esse sonho da estátua me deu uma ideia. E a parte que eu mais gostei foi a cabeça de ouro. E pronto. Ele pôs a ideia em ação e construiu uma estátua. E é interessante, irmãos, que o quebrantamento de Nabucodonosor só vai acontecer um pouquinho mais à frente. Ele vai ter outro sonho. Ele sonha com uma grande árvore, né? Essa grande árvore abriga todos os tipos de pássaros e todos os animais da floresta se abrigam à sua sombra. Ela é uma árvore frondosa e tal. E, de novo, ele chama Daniel e Daniel diz, olha, a árvore é o Senhor, ó rei. Mas não demora e Deus vai derrubar essa árvore. E então, para quebrantar o coração arrogante, petulante de Nabucodonosor, que não se converteu exatamente e verdadeiramente, né, diante de todas essas experiências que ele viveu, Deus então o levou à loucura. E ele foi viver com os animais na floresta, se transformou num bicho, comeu capim como os bois, e só depois desse tempo de humilhação é que ele realmente se quebrantou e reconheceu a soberania de Deus e o governo de Deus sobre a sua vida. Irmãos, o livro de Daniel é um livro extraordinário, fantástico, cheio de imagens extraordinárias, né? Ele é escrito em duas línguas, uma parte em hebraico, outra parte em aramaico. Ele é um livro muito desafiador, mas o que nós queremos destacar aqui nessa noite é como Deus pode nos capacitar a fazermos a diferença para melhor com o testemunho de Deus e a glorificação do nome do Senhor em qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. Nós não precisamos viver uma condição ideal para que nós sejamos crentes fiéis e venhamos a dar um bom testemunho de Deus e fazer tudo o que Deus nos manda fazer, porque isso dificilmente acontece. E é por isso que muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por tempos de tribulação, de luta, de dificuldade, porque é nesse contexto que nós vamos acabar reconhecendo verdadeiramente a soberania e o governo de Deus sobre as nossas vidas. Assim como aconteceu com Nabucodonosor, o Senhor precisa tirar de nós toda arrogância, toda vaidade, toda opinião exagerada a nosso próprio respeito, nos levar ao caminho da humildade. E o que eu vejo no testemunho desses três jovens é justamente essa posição quebrantada diante de Deus. E quando eles dizem aqui que eles não vão servir à imagem, muito menos aos deuses, porque mesmo que o Senhor não os livre, eles não vão se prostrar diante dos deuses, e muito menos diante da imagem do rei. Meus irmãos, eles estão dizendo que estão dispostos a morrer pelo testemunho de Deus. Isso aqui é uma coisa muito adiantada para o tempo deles. E por que eles puderam dar esse testemunho? Porque Deus concedeu a eles esta fé. A fé é um dom de Deus, não vem de nós. Portanto, não há méritos efetivamente na vida desses três jovens, e eles nem deveriam ser vistos por nós como heróis, porque o que eles fizeram e o testemunho que eles deram, eles não poderiam fazer, não poderiam dar, se Deus não os capacitasse para isso. Se o Senhor não tivesse sido revelado aos seus corações, pela vontade de Deus, evidentemente, para que eles pudessem ter essa fé íntegra, não apenas os três, mas o próprio Daniel, né, que vai ter um testemunho reto e íntegro até o fim da narrativa desse livro. Então, como é que nós podemos sobreviver a este mundo e a todas as ameaças que ele traz para nós? Bom, nós precisamos buscar em Deus a capacidade para isso. Nós precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Cristo, porque quando Jesus vem ao mundo, ele vem ao mundo justamente para dar cumprimento a essa profecia de Daniel. Esse reino que seria estabelecido, não é, sobre a terra, e que nunca passaria, nunca teria fim. Então Cristo vem estabelecer esse reino
ele ainda não é um reino visível, hoje ele é um reino espiritual, né, para o qual todos nós somos convidados a entrar pelas suas portas e viver nesse reino, né, para a glória de Deus por meio da fé. Mas ele se manifestará em breve. Ele será um reino visível. E todos os governantes deste mundo terão que se prostrar e se dobrar diante do único Rei verdadeiro, o único Rei dos reis e Senhor dos senhores, que se assentará num trono de glória para julgar os vivos e os mortos. Então, o próprio Cristo, no seu discurso escatológico em Mateus, capítulo 24, ele abre o capítulo 24 citando justamente o quê? O livro de Daniel. Ele diz, quando vocês virem o abominável da desolação, que Daniel vai mencionar um pouquinho mais à frente, quando vocês virem o abominável da desolação, sentando no trono, né, praticando as suas abominações ali, fiquem atentos, porque o tempo do fim está chegando. E Jesus começa o seu discurso dessa maneira, ou seja, ele se liga de uma maneira muito clara ao livro de Daniel, mas, acima de tudo, o título de Filho do Homem que ele assume para si, né, o liga diretamente ao capítulo 7 e 8 do livro de Daniel, onde Daniel vai falar sobre este Filho do Homem. Talvez ele fosse esse quarto homem na fornalha ardente, talvez fosse um anjo, não sabemos. Mas o fato é, meus irmãos, que se nós não pedirmos a Deus, se nós não buscarmos no Senhor a capacidade para ter essa coragem que caracterizou estes servos de Deus no passado, mas que, acima de tudo, caracterizou o seu Filho, que veio a este mundo, deixou o seu trono de glória e tomou uma atitude extrema, se tornando homem como nós, e na figura humana ele se humilhou ainda mais até a morte, e morte de cruz. Se nós não tivermos esta coragem, essa determinação, se nós não imitarmos a Cristo nessa perspectiva, nós não vamos sobreviver à perseguição quando ela vier. E ela já está aí, mas ela ainda será revelada de uma maneira muito mais clara e aberta contra a igreja, contra o povo de Deus. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã que me ouve nessa noite, coloque como objetivo na sua vida buscar esse conhecimento de Deus. Conhecer a Deus no seu poder, conhecer a Deus na sua santidade e conhecer a Deus, acima de tudo, nos direitos que Ele tem sobre a sua vida como eleito, como escolhido dEle. Você pertence ao Senhor e Ele tem o direito de fazer da sua vida o que Ele bem entender. Então, não seja orgulhoso, não seja presunçoso ao ponto de pensar que você veio a este mundo para viver uma vida boa e regalada e não se preocupar com o que Deus pensa sobre isso e o que Ele quer realizar através da sua vida. Você foi criado para ser um instrumento para a glória de Deus. Não está nesse mundo a passeio. Nós estamos aqui, irmãos, com uma missão. Esses jovens descobriram qual era a missão deles dessa maneira dramática. Isso podia ter um desfecho diferente? Poderia. Nós poderíamos estar dizendo aqui, olha, irmãos, esses 3 jovens morreram queimados, mas eles não se curvaram diante da idolatria, diante da abominação, né, de desonrar a Deus e adorar uma estátua de homem e deuses pagãos. Nós poderíamos estar dizendo, o testemunho deles seria válido da mesma maneira. E eu estou dizendo isso para que nós não pensemos que se nós tivermos a coragem necessária para enfrentar o que for, Deus sempre nos livrará, porque pode ser que Ele não livre. Então, meus irmãos, o meu desejo sincero é que eu e vocês, todos nós, possamos conquistar da parte de Deus, receber da parte de Deus é melhor do que conquistar até, receber da parte de Deus o privilégio desta fé convicta, que nos leve a testemunhar em todos os momentos de tribulação e luta que nós passarmos e podermos dizer com toda convicção, olha, se Deus fizer, louvado seja o seu nome, se Ele não fizer,
Louvado seja o seu nome. É como o testemunho de Paulo em Filipenses 4, quando ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver na fartura e sei também viver na escassez. Esse mesmo Paulo, ele disse que em Cristo nós caminhamos em triunfo. Ele diz para nós orarmos no capítulo 2 de 1 Timóteo pelos governantes do nosso tempo, para que nós possamos viver uma vida tranquila e sossegada, servindo a Deus. E esse mesmo Paulo também diz: eu estou pronto para ser oferecido como libação. Eu sei que o meu tempo acabou. Mas, no tocante a mim, eu encerrei a minha carreira, guardei a minha fé, e estou voltando para Deus, com meu coração alegre, sem peso, sem medo, sem temor, sem revolta, sem angústia. Estou pronto. Irmãos, isso é vitória. Isso é uma vida vitoriosa. É chegarmos ao final, né, do tempo que Deus tiver para nós, o ciclo que Deus tiver para nós aqui, quando ele se encerrar, que nós estejamos prontos e possamos dizer: Senhor, estou pronto. Que seja para a tua glória e para a tua honra, não é? E a gente vê os crentes hoje com tanto medo de morrer. Meu Deus, meus irmãos, não existe morte para nós. Jesus disse isso. Ele disse que nós não vamos morrer, que nós vamos passar da morte para a vida, porque a morte não terá domínio sobre nós, não terá poder. Ele venceu a morte. Então, do que é que nós temos medo? O que é que traz temor ao nosso coração? O que é que nos acovarda? O que é que nos faz dar um passo atrás, no momento em que nós deveríamos dar um passo à frente e dizer: Senhor, estou aqui, conte comigo. Eu acredito que não tem nada a ver com a escassez da parte de Deus, tem a ver com a nossa timidez no nosso relacionamento com Deus. Então, eu tenho apenas uma aplicação para essa noite. Eu quero dizer para você, meu irmão, coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de buscar essa coragem em Deus. Tenha coragem de se lançar nos braços de Deus, sem medo, sem reservas, sem temor. Tenha coragem de entregar a sua vida incondicionalmente ao Senhor e fazer aquilo que for necessário para que a missão dele na sua vida se cumpra plenamente. Tenha coragem de usar a sua vida para exaltar o nome do Senhor no meio dos pagãos. As pessoas com quem você convive no dia a dia, ao invés de elas dizerem para você: você é tão legal porque você não é como esses crentes chatos que ficam falando de Jesus, que elas possam dizer assim: olha, eu quero esse Deus aí no qual você crê, porque eu vejo que na sua vida houve uma mudança extraordinária, e eu quero essa mudança para mim também. Que as pessoas possam olhar para você e dizer, como Nabucodonosor, por causa do seu testemunho, que eles possam dizer: agora eu sei que existe apenas um Deus verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Glória ao nome do Senhor. Glória a Ti, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Dá-me, Senhor, um coração quebrantado e contrito para Te agradar e entregar toda a glória somente a Ti. Dá-me, Senhor, um coração
que é todo teu. Dá-me, Senhor. Dá-me, Senhor, um coração quebrantado e contrito, para te agradar e entregar toda a glória somente a ti. Dá-me, Senhor, um coração que é todo teu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que mais uma vez, ó Deus, nos apresenta uma face da vida contigo que nós ainda não conhecemos, Senhor. Deus, esses homens que viveram no passado não tiveram os privilégios que nós temos. Eles não viram a Jesus como nós podemos ver com os olhos da fé. Eles não conheceram, Senhor, o tempo da consumação das profecias de Daniel, que nós temos o privilégio de testemunhar na vida do teu filho. Eles não viram esse reino espiritual no qual nós podemos viver hoje, quando fazemos parte da família de Deus nesse tempo. O Senhor nos chamou também como parte da tua família, Senhor, assim como esses 3 jovens, ó Deus, assim como o teu Filho Jesus Cristo, que veio para estabelecer os termos de participação nesta família e nos chamou para fazer parte dela, nós estamos aqui para também reagir, para resistir a este mundo, aos valores deste mundo, às atrações e os encantos deste mundo, que muitas vezes, Senhor, também nos oferece, ó Deus, bens materiais, nos oferece riquezas, nos oferece a oportunidade de um lugar ao sol, para depois trazer, ó Deus, a conta para nós, para cobrar de nós, nos curvarmos diante dos deuses deste mundo, do Deus do consumo, do Deus do materialismo, ó Deus, do Deus da facilitação, Senhor, sobretudo, ó Pai, de uma vida sem compromisso, o Deus da permissividade, o Deus hedonista, o Deus que busca e que cultua o prazer e a satisfação pessoal acima e além de todas as coisas. Ó Deus, a facilidade que as pessoas hoje querem para viver uma vida descomprometida com a santidade, com a retidão, ó Deus, com a consagração da vida, com uma vida de oração, Pai amado, os nossos joelhos, ó Pai, não estão mais calejados, eles não se dobram com facilidade, Senhor. É por isso que muitas vezes o Senhor permite que nós vivamos situações extremas na nossa vida. É por isso que muitas vezes o Senhor tira de nós, ó Deus, a vida boa e tranquila que o Senhor tem nos dado, para ver se nós nos despertamos, para ver se nós acordamos do sono, Senhor, que este mundo coloca em nós, e nós muitas vezes nos deixamos levar por ele, e não acordamos, não despertamos para os riscos e para os perigos que nós estamos vivendo nesse tempo, Senhor. Pai amado, desperta o nosso coração, Senhor. Tira a nossa alma deste sono, meu Deus. Ó Deus, desperta o nosso coração, o nosso interior, meu Pai, para que nós possamos abrir os olhos enquanto há tempo, meu Deus, e não nos deixemos levar pelos encantos deste mundo, porque assim como aqueles 3 jovens foram cobrados pelos privilégios que eles estavam recebendo e foram confrontados, nós também somos cobrados pelos privilégios que nos são oferecidos nesta vida. Ó Deus, que o Senhor nos dê um coração atento e alerta, um coração dedicado, Senhor, a Ti, um coração que Te conheça realmente, ó Deus, que conheça o Teu poder, que conheça ao Senhor na Tua santidade, ó Deus, que conheça ao Senhor no Teu direito de fazer das nossas vidas o que bem te aprouver, porque nós somos Teus, Senhor, as nossas vidas são Tuas,
nós fomos comprados por um preço muito alto, o preço do sangue de teu Filho amado, derramado na cruz do Calvário. Não foi ouro e nem prata, mas o sangue de Jesus o que nos comprou. Então, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a entregar todos os direitos que o Senhor tem sobre nós nas tuas mãos. E não, ó Deus, vivermos uma vida, ó Pai, desatenta, descomprometida, uma vida, Senhor, negligente para com o compromisso que nós precisamos ter com o Senhor e com a missão que o Senhor tem a realizar em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa abrir os olhos de cada pessoa que aqui está e de todas as pessoas que nos ouvem, para que elas possam enxergar muito bem qual é a missão que o Senhor tem na vida delas. Que elas entendam, ó Pai, que elas estão neste mundo não para passear, para construir uma vida de riquezas e de benesses, desfrutando de tudo isso, sem nenhum compromisso contigo, Pai, que elas sejam despertadas de tudo isso, para viver, ó Deus, realmente tudo aquilo que o Senhor tem para dar a elas, em termos de uma fé, ó Deus, mais comprometida, mais convicta, mais real, mais profunda, de tal maneira que nós todos venhamos a experimentar, ó Deus, uma vida muito mais significativa, muito mais cheia do Teu poder, da Tua glória, que nós possamos ver nas nossas vidas a manifestação do Teu poder, como esses jovens viram, ó Deus, sobretudo na revelação de Cristo no nosso interior, que Cristo seja formado em nós, Pai amado, de tal maneira que nós já não nos pareçamos mais com este mundo, mas que nós nos pareçamos com Cristo Jesus. E as pessoas possam ver Cristo em nós, meu Deus, que nós sejamos um testemunho vivo da presença gloriosa e da soberania, ó Deus, da pessoa de Jesus, reinando em nossos corações e estabelecendo em nós a sua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, com gratidão e louvor, e entregamos as nossas vidas agora, mais uma vez, nas Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, cumpra em nós os Teus propósitos, desperta-nos, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.